Olá, tudo bom? Já tô aqui no ajeitando. Vamos lá. Então, gente, a gente está começando hoje equação da reta, tá? Nessa aula de hoje, como ela é conceitual e com exemplo, talvez ela fique um pouquinho longa, tá? Mas eu preferi compactar, porque aí na terça-feira eu faço a correção e deixo a quinta-feira sem aula, somente com avaliação, tá? Que vai entrar condição de alinhamento entre três pontos e essa parte de equação geral da reta, que são conceitos semelhantes. Então, achei melhor assim, né? Aquelas mini avaliações que eu vou dando. Aí também vou aproveitar, vou falar mais um pouquinho de dificuldade de aprendizagem na quinta. Então, achei que dar uma espremidinha aqui nessa aula valeria a pena, tá bom? Até porque se eu não fizesse isso, ia ficar muito. Os conceitos ficariam muito perdidos, tá? Acredito eu. Então, vamos lá. A gente não vai ver, obviamente, isso tudo de uma vez só, a gente vai partir bastante esse conteúdo. A gente vai ver hoje definição das formas, a forma da equação geral e do cálculo também, o cálculo da equação geral. Depois a gente vê posição relativa entre duas retas bem lá para frente. A gente ainda vai falar de coeficiente angular, equação reduzida, equação segmentar, equação paramétrica, para depois falar de posição relativa entre duas retas paralelas e concorrentes. Eu não estou colocando aqui nessa equação da reta, como já falei de várias vezes, né? Eu sigo o currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente lá faz assim. Claro que tem distância entre ponto e reta, tem ângulo entre duas retas, isso tudo a gente não aborda, tá? A gente vai abordar isso aqui, que está nesse esquema de equação da reta. Futuramente, eu tendo um pouquinho mais de tempo, eu posso abordar os outros conceitos, mas por enquanto, a gente vai falar desses aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Não tem como eu falar de definição, forma e cálculo da equação geral da reta, porque essa definição vem da equação geral, tá? E aí tem a equação geral, que é ax mais by mais c igual a zero, ABC são números reais, e tem a definição, toda reta R do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação, a gente vai ver a definição completa, inclusive dentro do plano cartesiano, né, da equação geral. E essa equação geral, na condição de alinhamento entre três, a gente usa a condição de alinhamento entre três pontos, usando sempre dois pontos, o terceiro ponto é um ponto genérico, pxy, que a gente considera sendo colinear. Então, a gente usa aquela condição de alinhamento entre três pontos, tá? Que a gente vai ver, e aqui resume o que você estuda em equação geral da reta, tá? Que sempre vai ter esse formato, ax mais by mais c igual a zero, a gente vai ver como isso vai acontecer, com ABC sendo números reais. A gente sempre vai usar a condição de alinhamento de três pontos, usando dois pontos numéricos, um ponto genérico, e vai usar, então, o determinante para resolver a condição de alinhamento entre três pontos. Tá legal? E aí vai montar a equação geral da reta. Sempre que você tiver dois pontos, mesmo que exista outro método e a gente vai ver, a forma mais fácil de você chegar na equação da reta, seja ela reduzida, geral, porque a gente vai ver depois que a gente pode mudar o formato de uma reta, como isso aqui são formas, né? Então a gente pode mudar a reta de equação geral para equação reduzida, de equação reduzida para geral, para paramétrica, de paramétrica para segmentária, de segmentária para geral. A gente pode trocar as formas de apresentação da equação da reta, tá? E aí eu gosto de falar que esse é o método da equação geral. Se você tiver dois pontos numéricos, a forma mais fácil de se calcular uma equação da reta e depois você transforma para reduzida, se for o caso, que é também a segunda mais comum, além da equação geral, seria o método do cálculo da equação geral, tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente, quando eu começar a falar de outras formas de equação. Por enquanto, vocês vão ficar muito naquela condição de alinhamento entre três pontos, tá? Usando dois pontos numéricos e um genérico.
Então, vamos lá. Aqui está a definição completa, tá? E, como eu falei, todos os conceitos são encadeados com o cálculo, com a forma, e é difícil você falar de uma coisa sem falar da outra. Então, a definição é: a toda reta R do plano cartesiano, que é essa reta aqui, tá? Está associada a pelo menos uma equação. Você vai entender esse pelo menos aqui no exemplo numérico que eu vou dar, tá? Então, tem mais de uma equação, mas a gente vai ver que essas equações, elas são equivalentes, do tipo ax mais by mais c igual a zero, que é o formato da equação geral da reta, a forma, tá? Em que A, B, C são números reais, com A, B, C não nulos simultaneamente. Não significa que A e B não possam ser zero, mas eles não podem A e B ser zero ao mesmo tempo, tá? E ficar C igual a zero. C igual a zero não é considerado uma equação geral da reta. Então, pode ficar ax mais c igual a zero, pode ficar by mais c igual a zero, inclusive pode ficar ax mais by igual a zero. Mas A e B simultaneamente igual a zero, deixando só c igual a zero, que é uma reta constante, não é considerado uma equação geral da reta, tá? Então, tem esse detalhezinho, beleza? Então, simultaneamente, eles não podem ser nulos, e x e y são as coordenadas do ponto genérico P, da reta R, né? E aí costuma se escrever R dois pontos, ax mais by mais c igual a zero. Então, se eu der o nome da reta de R, como está aqui, vai estar R dois pontos e a equação da reta. Eu posso dar outro nome, posso dar a reta S, aí vai estar S dois pontos e a equação da reta. Se a reta for T, o nome dela for T, T dois pontos e a equação da reta, tá? A gente dá um nome e bota a equação da reta atrás, tá legal? Isso é usado muito para quando você tem retas concorrentes ou paralelas, que você tem que fazer uma comparação de uma equação com a outra, e aí a gente, para comparar essas retas, a gente dá nomes diferentes para elas, tá? Mas é uma questão de notação mesmo, vocês não precisam ficar preocupados. Muito bem, aí para vocês entenderem a definição, a gente tem que começar o cálculo, entendeu? É desse jeito. Então, a gente continua aqui com o mesmo gráfico do plano cartesiano, tá? Mesma reta R, os mesmos pontos, não alterei nada. E eu tô chamando esse ponto P vermelho aqui de um ponto P, x, y, qualquer, que pertencerá a R se estiver alinhado a dois pontos quaisquer de R. Então, eu tenho esse ponto R aqui, tá? Da reta R, que é o ponto x2, y2. Eu tenho esse ponto Q aqui, que também está nessa reta R, x1, y1. E se eu pegar um ponto P genérico aqui, x, y, eu vou ver que esses três pontos, como os três pontos pertencem a R visualmente, né? Estão na mesma reta, isso significa que eles estão alinhados. Isso a gente geometricamente identifica só de olhar, que eles estão na mesma reta, estão alinhados. É a definição de condição de alinhamento entre três pontos. E aí, como esses três pontos estão alinhados, eu sei que eu posso calcular aquele determinantezinho, né? Estou colocando ali seja os pontos Q, R e P, a gente tem que eles estão alinhados, então eu pego aqui as coordenadas de Q, x1, y1, as coordenadas de R, x2, y2, que serão valores numéricos, a coordenada genérica de P, que é x e y, completa tudo com 1, e se eu já estou definindo que ele está alinhado, pois pertence à mesma reta, eu igualo esse determinante a zero, que foi o que a gente viu na última aula. E aí, eu vou fazer o determinante, né? Daquele mesmo jeito que a gente fez na última aula. Então, primeiro eu vou fazer aqui as diagonais principais, ó. x1 vezes y2 vezes 1, x1, y2, y1 vezes 1 vezes x. Eu repeti as duas primeiras colunas, né? Esqueci de falar, para fazer o determinante. E aí, botando x por ordem alfabética na frente, fica x, y1. 1 vezes x2y dá x2y. E aí eu venho aqui, então, com as diagonais secundárias, ó. 1 vezes x vezes y2 dá x, y2. Y vezes 1 vezes x1, em ordem alfabética, vai dar x1, y.
1 vezes x2y1 dá x2y1. E aí aqui deveria estar azulzinho, mas é um pequeno detalhe. E aí o que a gente tem, né? As três primeiras são produtos das diagonais principais, depois as três das diagonais secundárias. E aí eu vou juntar o que tiver a mesma variável, por exemplo, x, que tem aqui x, tem aqui o xy1, e aqui eu tenho xy2. Aí eu vou colocar juntinho, fazendo essa regrinha de sinal. Como aqui tudo é positivo, aqui automaticamente, quando eu fizer a regrinha de sinal, menos com mais dá o quê? Menos. Então, vai ficar o segundo termo sempre negativo. Então, ficou aqui, ó, xy1 tá aqui, menos xy2, porque menos com mais dá menos. Aí vem aqui, ó, x2y, e aí quem é que tem y aqui, ó? x1y, só que menos com mais dá menos. Então, botei aqui menos x1y. Aqui tem x1y2, escrevi, menos com mais dá menos. E aí eu escrevi, então, menos x2y1, tá? Só reunir, por quê? Porque eu quero colocar esses valores em evidência, né? Então, aqui eu tenho x, que eu vou colocar em evidência. Então, eu posso colocar aqui y1 menos y2 com x em evidência. Aqui o y está se repetindo, então eu posso, o y, né, que está se repetindo, então eu posso colocar x2 menos x1 em evidência, o y em evidência, desculpa. E aqui não tem nada que eu possa colocar em evidência, eu botei ele aqui entre parênteses. O que vai acontecer? Numericamente, isso tudo são valores numéricos, né? y1 e y2 são as coordenadas de... Aqui as ordenadas de Q e a ordenada de R, x2, x1 é a abscissa, né, de Q e a abscissa de R, então são valores numéricos. Isso aqui vai dar um número, isso aqui vai dar um número, isso aqui também vai dar um número. Então, o resultado desse número, a gente chama de A. O resultado aqui, que vai dar um número, a gente chama de B, e esse resultado aqui, que vai dar um número, a gente chama de C, e mostra que a equação, se a gente fizer a condição de alinhamento entre três pontos, com esse ponto genérico, a gente consegue uma reta, uma equação geral da reta nesse formato, ax mais by mais c igual a zero. Tá legal? Então, como esses três pontos estão alinhados, a gente chega lá nessa equação. E aí, por que eles não são simultaneamente nulos, né? Se eu tivesse... Eu tenho aqui que esses pontos, o ponto Q e o ponto R, eles são diferentes entre si, tá? Como eu tenho aqui essas coordenadas, ó, y1 menos y2, se eu considerar que ela é nula, ou seja, igual a zero, e eu jogo o y2 para o outro lado, eu tenho que y1 vai ser exatamente o mesmo valor de y2. E se eu pegar aqui o x2 menos o x1 e igualar a zero, eu vou ter de novo, se eu passar o x1 para o outro lado ficar positivo, que o x1 vai ser exatamente igual ao x2. E aí, se eu tenho x1 e y1 exatamente igual a x2 e y2, eu estou dizendo que o Q e o P, o Q e o R são pontos idênticos, o que é um absurdo. Então, para eles serem diferentes, pelo menos um deles tem que ser diferente de zero, ou y ou x, tá? Ou o valor de A ou o valor de B, perdão, que é o resultado dessa continha aqui. Tá legal? Um deles vai ter que ser diferente de zero, porque se os dois forem exatamente iguais a zero, então os pontos não são distintos, como lá na definição, eles são idênticos. Ok? Então, como eu disse, tudo da definição depende do cálculo, para você entender. Muito bem. E aí eu trouxe um exemplo numérico, né? Eu peguei aqui o ponto A dessa reta R, o ponto B dessa reta R, o ponto 4, 7, o ponto 3, 5, e um ponto P genérico que eu posso encaixar aqui, por exemplo, tá? E esse ponto P, x e y dessa reta. A gente enxerga que nessa reta esses três pontos estão alinhados. Então, se eles estão alinhados, a gente pode fazer o determinante
desse ponto aqui, né, 4735, eu ponto genérico P, x, y, completando aqui 1, e igualar isso aqui a 0, que é a condição de alinhamento entre 3 pontos. E aí eu tô repetindo sempre as 2 colunas, não fiz nenhum repetindo as linhas, por falta de espaço mesmo, porque às vezes eu queria encaixar no mesmo slide, não que você não possa fazer, e não que eu não faça numa sala de aula, mas é que por falta muito de espaço, eu consegui encaixar os slides direitinho, ficou melhor eu colocar tudo em coluna, tá? Então essa aula tá toda em coluna. Vou tentar no exercício corrigir com linha também, para vocês se acostumarem às 2 formas de fazer o determinante, e ver qual que vocês acham mais fácil. E aí eu venho aqui, né, nas diagonais principais, eu tenho, vou colocar os valores direto, tá? Que é como eu vou fazer na aula de correção. 4 vezes 5 vezes 1, que dá 20. 7 vezes 1 vezes x, que dá 7x. 1 vezes 3 vezes y, que dá 3y. Então, na última aula a gente foi devagarinho, nessa aula eu já tô indo mais rápido, tá? E aí aqui, as diagonais secundárias, 1 vezes 5 vezes x, dá 5x. Esqueci de trocar a cor aqui. 5x, tá? 4 vezes 1 vezes y, dá 4y. 7 vezes 3 vezes 1, dá 21. Então, aqui eu tenho todos os resultados da diagonal principal e todos os resultados da diagonal secundária. Como aqui está tudo positivo, como eu disse, vai ficar negativo. Diferente das outros pontos, né? Que se tiver valores negativos aqui, tem uma regrinha de sinal. Então, esse aqui eu fiz de uma forma, os demais eu fiz de outra, tá? Mas é só para vocês entenderem o raciocínio que a gente fez lá da fórmula, tá? Como se fosse uma fórmula que dá aquela estrutura. Então, eu peguei aqui, ó, o x primeiro, 7x, aqui menos com mais menos, 5x. Depois eu peguei o 3y, menos com mais menos, 4y, porque eu tenho que reduzir os termos semelhantes. Eu tenho aqui o 20, menos com mais menos, o 21, tá? Então, 20 menos 21, igual a zero, porque é a condição de alinhamento, para os 3 pontos estarem alinhados, sempre vai ser igual a zero. E aí eu reduzi os termos semelhantes, né? 7x menos 5x dá 2x, 3y menos 4y dá menos 1y, que é a mesma coisa que menos y, e 20 menos 21 dá menos 1. E isso vai ser igual a zero, tá? E aí eu vou manter essa equação aqui como 1, para a gente entender aquela parte de pelo menos uma reta no formato ax mais by mais c, tá? Então, aqui essa reta já está nesse formato. Quando a gente faz essa conta, né, e aí eu falei, isso aqui é como se fosse aquelas coordenadas de y, né, aqui, ó, 7 e 5. Então, a gente fez as coordenadas de y, aqui tá as coordenadas de x, ó, 3 e 4, e aqui o resultado dos produtos, né? Então, aquela continha a gente faz automaticamente, sem precisar decorar a fórmula, tá? Fazendo o determinante usando a condição de alinhamento entre 3 pontos. E aí, a gente está enxergando aqui que o meu A, né, da minha reta AX mais BY mais C, o meu A é 2, o meu B é quem acompanha Y, então é menos 1, e o meu C é o meu termo independente, então o meu C é menos 1. Então, realmente, ele está no formato AX mais BY mais C, usando aqui a condição de alinhamento entre 3 pontos, com 2 pontos numéricos e um ponto genérico. Beleza. Na mesma reta, agora, ao invés de eu escolher os pontos A e B, tá? Que a gente já usou, eu escolhi os pontos D e os pontos G, menos 2, menos 5, tá? Que pertence à mesma reta. Lembrando que aqui eu tenho um ponto P genérico, tá certo? Então, a gente está vendo que esses 3 pontos estão alinhados. Se esses 3 pontos estão alinhados, a gente pode pegar aqui, ó, 1, menos 2, menos 5, ponto genérico x, y, completar tudo com 1 e igualar esse determinante a zero, porque eles estão alinhados. E essa é a condição de alinhamento entre 3 pontos. E aí, vou fazer determinante repetindo as 2 primeiras colunas, como eu já venho feito. E aí, vai ficar como, né? Vou também fazer a conta direta. 1 vezes menos 5 vezes 1, 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, então dá menos 5. 1 vezes 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 2 vezes y dá menos 2y, tá? O menos aqui é da fórmula. Depois eu conserto isso aqui também, que saiu com a cor diferente. E aí, aqui eu vou fazer a volta.
Beleza. Aí, diagonal secundária. 1 vezes menos 5 vezes x, dá menos 5x, tá? Que deveria estar aqui de azulzinho. Menos 5x. 1 vezes 1 vezes y, dá y. E 1 vezes menos 2 vezes 1, qualquer coisa vezes 1 dá ele mesmo, menos 2. Aqui eu tenho valores negativos, tá vendo? O que eu fiz aqui? O colorido é por causa da parte de baixo, tá? Eu repeti todos esses termos aqui, porque não tem sinal na frente. Lembra aquela regra de expressão numérica? Então ficou menos 5, x e 2y, só repetir. Aqui eu fiz todas as regras de sinal, ó. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Não fiz mais nada, só a regra de sinal do segundo parênteses. Agora que eu vou reunir. Aí o que eu fiz? Eu colori aqui de acordo com os termos semelhantes, para vocês enxergarem melhor. Então, tem aqui, ó, x de laranja mais 5x. E aí já botei o resultado, ó, 6x. Menos 2y de azul, com um termo semelhante dele, menos y. Menos 2y menos 1y dá menos 3y. Menos 5 de verde mais 2, menos 5 mais 2 dá menos 3. Isso aqui vai ser igual a zero. Aí eu chamei essa equação aqui de 2. Tá? Aí puxei a 1 para cá, tá vendo? Ó? Essa daqui eu fiz o determinante com outros dois pontos que pertencem à mesma reta. Achei outra equação da reta. Então, aqui eu tenho uma equação, aqui eu tenho outra equação. Só que essas duas equações, apesar de elas terem uma aparência diferente, elas são equivalentes. Por quê? Se você, daqui para cá, dividir a equação toda por 3, 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, é igual aquela simplificação de fração, né? Que vocês lembram, aquele processo. Quando você simplifica todos os termos da equação pelo mesmo valor, você chega na outra. Então, pode ser que você chegue em uma determinada equação, e aí, se sua prova for opcional, você não acha aquela equação, aí provavelmente você tem que transformar aquela equação numa equação equivalente. Às vezes não vai ter exatamente aquela, mas vai ter uma equação que equivale àquela. E normalmente a equação mais simplificada possível, que seria o caso aqui dessa 1. Então, dependendo dos pontos que você use, você pode chegar em outro valor e vai ter que fazer uma transformação naquela equação para chegar na opção correta. Pode ser que apareça essa, 6x menos 3y menos 3, não há problema nenhum, mas normalmente os concursos e vestibulares colocam a forma mais simples, que seria 2x menos y menos 1. Tá bom? Relação de pertinência, né, na equação da reta. Todas as vezes que você já tem a equação da reta, eu considerei aquela equação da reta 1, tá? Que é a mais simples de toda, não sei por que agora não está escrevendo, acho que está muito em cima. Pronto. Tem aqui a equação da reta, e você quiser verificar que qualquer outro ponto, por exemplo, pertença ou não a essa reta, você não precisa ficar montando de novo, tipo, pegar mais dois pontos e montar a equação da equação da reta de novo para ver se elas vão ser semelhantes. Se você já tem a equação da reta e quiser verificar se um terceiro ponto, né, um ponto qualquer, pertence a essa reta, basta substituir as coordenadas x e y no lugar de x e y, que eu coloquei de colorido. Então, eu quero verificar se o ponto 2, 3, por exemplo, porque aqui ele não está marcado, ó, esse pontinho aqui que eu chamei de H, que seria esse ponto aqui, né, 3. Se o 2, 3, que aqui não está exatamente no padrão, né, se ele pertence ou não a essa reta. Fiquei na dúvida aqui, porque ficou um pouquinho abaixo, eu quero saber se ele pertence ou não à reta. Vou precisar montar outra equação da reta com algum outro ponto qualquer? Não. Eu pego aqui as coordenadas 2 e substituo aqui no lugar do x, a coordenada 3 substituo no lugar do y, e vou ver se esse resultado vai dar quanto? 0, porque se eles estiverem alinhados tem que dar 0. Então, aqui eu esqueci de colorir, né? O 2 aqui, ó, no lugar do x, o 3 no lugar do y, então aqui ficaria assim, ó,
bonitinho. Deixa eu substituir aqui com a corzinha laranja. Ficaria assim, ó, 2, não sei por que que não foi. Eu já tinha jurado que eu tinha revisto toda essa parte de coloração. Então, ficaria 2 vezes 2, que é a coordenada x aqui, menos o 3, tá vendo? Só substituindo a coordenada, o resto eu vou repetir tudo e vou verificar. E aí, fazendo a conta embaixo, 2 vezes 2 dá 4, aí repetir o resto, né? Menos 3 menos 1. 4 menos 3 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Essa equação está verdadeira. Isso significa que H é um ponto dessa reta R, tá certo? Ele pertence a R. E se eu quiser um outro ponto qualquer, como o menos 1, que está por aqui, né? Mais ou menos. E o menos 4, querendo saber se ele vai, se esse ponto aqui, por exemplo, correspondente é o menos 4, né? Como é que eu vou saber se esse ponto I, que eu chamei aqui de I, ele realmente é o ponto menos 1, menos 4, e pertence à reta, né? Vamos ver aqui, ó, menos 1, menos 4. Dessa vez só saiu 1, tá vendo? Não sei o que deu de errado aqui, mas tudo bem. Então, mesma equação, ó, 2, não tem nada, tem vezes, 2 vezes, o menos 1, que tá ali no lugar do x, menos, e aí vem o y, como o y é negativo, eu botei entre parênteses, menos 4, e aqui teria que ficar de branco, né, cada fórmula, menos 1. Tudo colorido errado, mas tudo bem. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos com menos dá mais, e aí eu repeti o menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3 mais 4 dá 1. 1 é diferente de 0. Não achou 0? Isso significa que esse ponto I não pertence a R. Então, provavelmente, ó, esse ponto I, ele tá aqui, ó. E por aqui tá o menos 4. E aí ele tá fora da reta R. Então, você tem como descobrir se um ponto pertence ou não à reta, simplesmente substituindo ele na equação geral da reta. Tá legal? E aí eu vou para os casos especiais e depois vou dar 3 exemplos e fim. Eu espero que não tenha ficado muito longa a aula, tá? Até que eu expliquei mais rápido do que eu imaginava. Foi mais difícil fazer do que explicar. Vamos lá. Montar, né, isso tudo. Eu tenho aqui, né, que essa continha, lembra que a gente pegou essa equaçãozinha, né? E aí eu chamei esse daqui de A, esse daqui de B e essa continha aqui de C. Então, a gente está vendo o primeiro caso especial, que é aquele caso que uma das do A ou do B é igual a 0, tá? Então, aqui eu estou considerando esse A igual a 0. Se o A for 0, esse resultado aqui tem que ser igual a 0. E aí, se eu jogar o menos y2 para o outro lado, a gente já viu que dá y1 igual a y2. A gente tem as mesmas coordenadas. O que isso vai significar? Eu tenho o mesmo valor para y, tá? Com diferentes valores para x. Esse aqui, por exemplo, é um ponto A, com uma coordenada x1, mas com a mesma coordenada y, tá? E que a gente chamou aqui de n. E esse ponto aqui é um ponto B, com a coordenada x2 e mesmo o valor de y, que eu estou chamando aqui de n. Então, o y não se altera, mas o x se altera. Isso é possível. E aí, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai ser paralelo ao eixo das abscissas, o eixo x. Tá legal? Ah, preciso decorar isso? Não. Vou mostrar que se você tiver 2 pontos, né, com mesma ordenada, que é esse caso aqui, né, onde o y1 é igual ao y2, e você usar a condição de alinhamento entre 3 pontos, que é esse determinante ser igual a 0, e aqui eu, para reduzir espaço, já repetir as 2 colunas, né, e fizer esse determinante, vocês vão ver que vocês vão chegar numa equação da reta, e aí eu vou explicar esse formato aqui da equação da reta, o que vai acontecer, que é justamente o A ser igual a 0. Ou seja, vai sobrar, se o A for igual a 0, né? Isso aqui some, e aí fica BY mais C igual a 0, tá? Que é a mesma coisa que Y igual a N. E a gente vai ver isso na... Ih, começou a arriscar.
vai ver isso no gráfico, tá? Que eu vou colocar. Ih, Jesus! Eu adoro quando ele começa a fazer as coisas sozinho, por ele mesmo. Então, vamos lá. Ó, diagonais principais, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes x dá x. E 1 vezes menos 3 vezes y dá menos 3y. Menos da fórmula. E aí, vou para as diagonais secundárias. Beleza. Aí, aqui eu tenho, ó, 1 vezes 1 vezes x, que dá x. 1 vezes 1 vezes y, que dá y. 1 vezes menos 3 vezes 1, que dá menos 3. Muito bem. O que eu fiz aqui daqui para baixo? Eu repeti tudo isso aqui e troquei os sinais desse, tá? Então, ficou 1 mais x menos 3y, menos com mais, menos com mais, menos com menos, mais. E repeti os valores, tá? E aí, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Eu colori os termos semelhantes, botei de cores diferentes. Então, aqui a gente tem, ó, mais x, e aqui a gente tem menos x, tá? Mais x menos x dá zero, vai sumir. Que é justamente isso aqui do caso especial, a igual a zero. Depois o y, né? Menos 3y, e aqui vai ter menos x, por causa da menos y, quer dizer, por causa da regra de sinal. Menos 3y, menos. Isso, eu riscando tudo. Menos 3y, menos y, menos 1y dá menos 4y. Beleza. E aqui, por último, o 1. Agora eu risquei de propósito, sem querer, mas foi de propósito. 1 mais 3, que dá 4, tá? E isso aqui já é uma equação geral da reta. Equação geral da reta. Onde o meu A o meu B é menos 4, e o meu C é 4, e o meu A é 0. Já nesse formato aqui, BY mais C. Mas como eu disse para vocês, normalmente o primeiro valor acompanhada da variável, se fosse uma prova múltipla escolha, provavelmente seria um valor positivo, tá? E simplificado. Então, o que eu posso transformar isso aqui, né? Eu posso multiplicar, por exemplo, por menos 1, o que significa que eu alteraria aqui o sinal, esse aqui ficaria positivo, esse aqui negativo, e dividir ambos os termos por 4. Então, aqui eu troquei o sinal e dividi por 4. Tá? Então, ficou y menos 1 igual a 0, que é uma equação geral equivalente, tá? Caso você não ache lá na sua prova essa equação geral, você vai achar essa daqui. E aí, no gráfico, essa equação aqui da horizontal, cortando aqui em 1, é a y menos 1 igual a 0. Ou eu poderia colocar aqui menos 4y mais 4 igual a 0, sem problema nenhum, tá? E se eu jogar esse menos 1 para o outro lado, dá y igual a 1, que seria aqui o valor de n, tá? Então, aqui eu tenho y igual a 1 nesta equação, tá certo? Isso aqui já é a forma reduzida, que a gente vai ver posteriormente, mas só para vocês entenderem porque tem um nzinho aqui. Caso especial 2, meu b é igual a 0. De novo, né? Esse bzinho aqui vai ser igual a 0. Então, o que vai acontecer com esses termos se ele for igual a 0? O x2 menos x1 é 0. Quando eu jogar o x1 para o outro lado, ele vai positivo, os dois ficam positivos, dá x1 igual a x2. Que a gente já viu isso lá na definição. E aí, se o meu x1 e meu x2 são iguais, né? Eu estou aqui com x1 igual a x2, que eu chamei esse valor de p, eu tenho diferentes valores de y, y1, por exemplo, y2, os valores de y são diferentes, mas os valores de x são iguais, né? Nesse ponto aqui que eu vou chamar de B, e esse aqui é o ponto A. E aí a reta fica vertical em relação ao eixo x, ou a gente pode falar paralela em relação ao eixo y, tá? Tem esse formato. E aí, como B é 0, a equação geral vai ser ax mais c igual a 0. Ah, precisa decorar isso? Não, naturalmente você vai ver que vai dar ax mais c igual a 0. Se eu quiser a reta R formada por A e B, eu tenho aqui, ó, mesma abscissa, a gente vai ver que se a gente substituir aqui, né, menos 1, 4, menos 1, 1,
x, y, que é o ponto genérico, completar com 1, repetir duas colunas e fizer o determinante igual a 0, a gente vai chegar numa equação em que vai desaparecer o termo que acompanha o y, vai sobrar só a x mais c, se a gente fazer esforço. Então, vamos lá trocar aqui a cor para botar a diagonal principal. Diagonal principal de laranja, menos 1 vezes 1 vezes 1, dá menos 1. 4 vezes 1 vezes x, 4x. 1 vezes menos 1 vezes y, ele começou a riscar sozinho. Deixa eu apagar aqui. Tá desembestado. Ai, meu pai do céu. Isso que atrasa a minha aula. 1 vezes menos 1 vezes y vai dar menos y, tá? Vou até deixar com a borracha para não riscar aqui. Agora vamos o contrário. Deixa eu até apertar o... Pode ser algum botão que eu apertei sem querer. Eu apertei os dois aqui para ver se para. X vezes 1 vezes 1 dá x. Y vezes 1 vezes menos 1 dá menos y. E 1 vezes menos 1 vezes 4 dá menos 4. E aí, de novo, para baixo, vou substituir tudo, fazendo só a regrinha de sinal com o segundo parênteses. Então, ficou menos 1, 4x menos y, aqui menos com mais, menos com menos mais, menos com menos mais. E repetir os valores, tá? Aqui eu colori como? Os termos semelhantes. X com x, 4x menos x, que dá 3x, menos y mais y dá 0, some automaticamente, e menos 1 mais 4 dá 3, tá? Isso aqui é a equação geral da reta sem o y. Ah, eu precisei decorar que é um caso especial? Não. Você joga lá os dois pontos na condição de alinhamento e vai dar tudo certo, tá? Qual seria uma equação equivalente, geral também? Se eu dividisse tudo por 3, tá? Só dá para dividir se todos os termos forem divisíveis, tá? Então, essa daqui também é a equação geral equivalente da reta. Se você não achar uma, provavelmente tem a outra. Aqui eu coloquei x mais 3, mas eu poderia ter colocado x mais 1 igual a 0. É essa reta vermelha aqui na vertical. Onde, se eu passar o mais 1 para o outro lado, o x vai ser igual a quanto? A menos 1, tá? E ela está aqui ortogonal ao eixo x, formando 90 graus com o eixo x, a minha reta R. Então, essas são as minhas equações gerais que correspondem a essa reta aqui, x igual a 1. Então, é um segundo caso especial que eu não preciso decorar nada disso. Automaticamente vai sair a equação da reta sem o b e não tem problema nenhum. O último, óbvio, que seria o caso em que C é igual a 0. E aí, como isso aqui vem de um produto, né? Eu falar que C é igual a 0, é mais fácil eu dizer que minha equação vai ser desse tipo. AX mais BY igual a 0. E aí, o que vai acontecer numericamente não, visualmente com essa reta? Toda vez que eu não tiver o C, essa reta sempre vai passar pela origem. Sempre, sempre, sempre que eu não tenho C, a reta passa pela origem, tá? Se ela ficar nesse formato, AX mais BY igual a 0. Muito bem. E aí eu trouxe um exemplo numérico, né? Toda vez que eu tiver um número decimal, bota ponto e vírgula para separar as coordenadas para vocês não confundirem, que aqui eu poderia, se fosse 1,1, por exemplo, e 5 seria outro ponto do plano cartesiano. E aí, para não ficar confusão com vírgula, 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 então aqui é o número 1, ponto e vírgula, o número 1,5, tá? Isso sempre é necessário se você tiver valores decimais como coordenadas do ponto. E aí, eu substituí esses valores, 2, 3, 1 e menos 1,5, XY, que é o ponto genérico, 1, 1, 1, repeti as duas primeiras colunas, igualei a 0, porque esses pontos estão alinhados, já que eu quero montar a reta. E vou fazer aqui as diagonais principais. Então, aqui, diagonal principal, 2 vezes 1,5 dá 3, que vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 vezes x dá 3x. 1 vezes 1 vezes y dá y. E aí, a coordenada principal... eu tenho certeza que eu consertei isso, parece até que eu não salvei. Mas tudo bem. 1 vezes
1,5 vezes x, que dá 1,5 de x, 2 vezes 1 vezes y, que dá 2y, e 3 vezes 1, que dá 3. E aí fiz a regrinha de sinal, repeti tudo isso aqui, e aqui está tudo positivo, depois coloquei tudo negativo, ó, os mesmos valores, e reduzi os termos semelhantes, por isso que eu coloquei na mesma cor. Então, de laranja está o x, 3x menos 1,5 dá 1,5 de x, y menos 2y dá menos y, e 3 menos 3 dá 0, tá? E aí some o c automaticamente, você não precisa decorar nada. Provavelmente não vai ter um valor decimal numa questão objetiva, tá? E aí, o que você faz para tirar? Pode multiplicar essa equação geral, que pode ser, não tem problema nenhum, tá? Equação geral da reta, mas provavelmente como é que ela vai aparecer na opção? Se eu multiplicar tudo por 2, 1,5 por 2 dá 3, e 1 por 2 dá 2. E aí vai aparecer essa equação geral equivalente, tá? Muito bem. E aí, o gráfico está lá, da equação 3x menos 2y igual a 0, passando por onde? Pela origem. Ah, por que passa pela origem? É simples. Se eu substituir aqui o 0, 0, que são os pontos da origem, né? O ponto 0, 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0, e 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ou seja, a origem sempre é um ponto desse tipo de equação onde eu não tenho o C, tá? Então, aqui se eu substituir 0, 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, o 0, 0 sempre vai ser um ponto dessa equação, tá legal? E aí, mostrando aqui visualmente. E vem os 3 exemplos, né, pra gente fechar a aula de hoje. Eu coloquei uns exemplos mais completos, outros menos, para vocês verem como é que pode estar sendo pedido. Pode ser que ele peça para obter uma equação geral da reta R que passa por esses pontos, e inclusive dê o gráfico e dê os pontos por escrito. É uma possibilidade, rara, mas é uma possibilidade, em que eu tenho aqui o A igual a 3 meios e o B igual a menos 2 menos 1, tá? E aí você vai pegar um ponto genérico P aqui, que já está até marcadinho, que eu vou chamar aqui de X e de Y, e como eles estão alinhados, eu vou fazer o determinante igual a 0, e aí vocês já sabem como é que monta, 3, 2, menos 2, 1, x, y, 1, repetir as duas primeiras colunas ou duas primeiras linhas e montar o determinante, e aí você vai resolver, que eu acho que já tá ficando bem repetitivo, né? O resto é só conta e regra de sinal. 3 vezes menos 1 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1 vezes x, 2x. 1 vezes menos 2 vezes y, menos 2y. Menos aqui do sinal. E azul aqui, diagonal secundária, né? X vezes menos 1 vezes 1 dá menos x. 3 vezes 1 vezes y dá 3y. 2 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 4. E aí, aqui embaixo, eu só fiz a regra de sinal do segundo parênteses, repeti aqui, ó, menos 3, 2x, menos 2y, aqui menos com menos mais, menos com mais menos, menos com menos mais. Repeti tudo. Aqui eu estou reduzindo os termos semelhantes, que eu coloquei aqui o x de laranja. Então, 2x com x dá 3x. Menos 2y menos 3y, menos 5y. Menos 3 mais 4 mais 1. Tá vendo que esses valores aqui não têm um divisor comum? Então, essa é a equação geral da reta, não tem outra, a não ser que eu multiplique por 2, enfim, mas essa é a menor possível, tá? Não tem como eu simplificar. E aí, eu cheguei na equação, então, geral da reta. Se eu quiser saber se esse ponto D, aqui menos 1, menos 2 quintos, pertence a essa reta, e mostrando aqui que o ponto C, 2, 1, não pertence à reta, tá vendo? Visualmente. O D aqui visualmente pertence e o C não pertence. Como é que eu faço? Já fiz isso antes. É só substituir aqui nessa equação geral, ó. 3x menos 5y mais 1. Mantive as cores, ó. 3 vezes menos 1, menos 5, que é 3 vezes, né? Não tem nada a vezes. Menos 5 vezes o y, que é menos 2 quintos, coloquei aqui, tá riscando tudo, mais 1 igual a 0, tá? Aí fica 3 vezes menos 1, menos 3,
Aqui menos com menos dá mais. 5 dividido por 5 dá 1, e 2 dividido por 1 dá 2, mais 1. Menos 3 com mais 3, que isso aqui vai dar mais 3, dá quanto? 0. Então, eu mostrei que o D pertence a R. E o outro ponto, que é o ponto C, é 2, 1, né? Aqui o 1 seria de azulzinho. Aqui, ó, 3 vezes o 2 de laranjinha, menos 5 vezes o 1 de azulzinho, mais 1 daqui do C igual a gente vai ver se vai dar igual a 0. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Mais 1 daqui. 6 menos 5 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Não dá 0. Se não dá 0, é porque ele não pertence à reta. Então, deu 0 pertence à reta, a gente já tinha visto isso. Não dê 0 não pertence à reta, tá? Então, pode ser que ele peça, né, para montar a equação da reta, ou verificar se algum ponto pertence a uma equação geral da reta. São questões mais usuais de equação geral da reta. Segunda forma, ele não dá gráfico, né? Segundo exemplo, que também é bem comum. Ele te dá a reta, que é a reta S, que passa pelos pontos A e B. Ele quer que você escreva a equação geral da reta e depois verifique se esses pontos pertencem ou não a essa equação geral sem montar um desenho, que é super comum, principalmente em concurso, que eles não botam muito gráfico, né? Então, você escreve lá 1, 2, menos 2, 4, x, y, 1, 1, 1, repetir aqui as duas primeiras colunas, e aí vou fazer lá a diagonal principal de laranja. Então, 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 1 vezes x dá 2x. 1 vezes menos 2 vezes y dá menos 2y. Menos, dá lá da fórmula. Não sei por que está saindo tudo, já tinha consertado, mas enfim. X vezes 4 vezes 1 dá 4x. 1 vezes y vezes 1 dá y. 1 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4. E aí, daqui para baixo, eu só fiz a regra de sinal dessa segunda parte. 4, 2x menos 2y, aqui menos com mais, menos com mais, menos com menos, mais. Tá? E aqui eu reduzi os termos semelhantes. 2x menos 4x dá menos 2x. Menos 2y menos y dá menos 3y. E 4 mais 4 dá 8. Provavelmente, como eu disse, essa daqui é a equação geral da reta, mas pode ser que você não ache essa opção, porque normalmente eles gostam de colocar o primeiro coeficiente positivo. É só trocar todos os sinais, o que era menos vira mais, e aí você equivale a você multiplicar essa linha aqui por menos 1. E aí você vai ter uma equação geral da reta equivalente, tá? Então, sempre que você não achar a equação da reta, que está lá na opção, vê se tem uma equação geral da reta equivalente, não esquece disso. E agora, para a gente saber se essa reta S passa por esses pontos. Bem, é só substituir, né? O 4 aqui no lugar desse x, do 2 vezes x, e aqui do 3 vezes y. Então, 2 vezes 4, 3 vezes 0, menos 8, e a gente vai ver se vai dar igual a 0. 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 0 some, e aí sobra menos 8, 8 menos 8 deu 0, significa que o 4, 0 pertence a essa reta S, tá? E o segundo ponto, menos 3, 5. Menos 3, 5, substituir o menos 3 aqui, 2 vezes menos 3, o 5 aqui, 3 vezes 5, menos 8. 2 vezes menos 3, menos 6, 3 vezes 5, 15, repetiu menos 8. Menos 6 menos 8 dá menos 14, 15 menos 14 dá 1 positivo, que não é 0. Ou seja, não deu 0, significa que esse ponto não pertence à reta. E o último exemplo, que seria o quê? Que também é o mais comum, muito mais que o exemplo 1. Ele pode te dar um gráfico, pedir para você achar a equação da reta, ele nem precisa dizer que é a equação geral, porque aqui ele está no formato da equação geral. E pedir para você montar a equação geral da reta. Ah, mas cadê os dois pontos? Ué, leia. Aqui é o ponto M. O ponto M tem coordenada x primeiro 4, coordenada y 3. Lembra que eu falei que leitura do plano cartesiano é importante?
para você montar a equação geral da reta, fazer distância entre dois pontos, ele pode não te dar de bandeja que esse ponto é o ponto 4, 3. E aí, se você botar 3, 4, lascou, errou a questão, tá? Vai achar outra opção. E aí, a múltipla escolha se ferrou, não dá nem para dar meio certo. Aqui, ó. E aqui é o ponto 0, 0, ponto da origem. A gente já sabe que pontos, se a reta passou pela origem, não pode ser nenhuma dessas, né? Se você tivesse num concurso, você saberia que, pelos casos especiais que a gente acabou de ver, que ou é A, ou é B, ou é C. Já elimina aí, reduz o seu risco de erro, né? Mas se você fizer a continha direitinho, tá tudo certo. Botei lá o ponto 0, 0, 4, 3, o genérico x, y, 1. Podia ter feito aqui pezinho, que teve espaço, mas enfim. Repetir as colunas, e aí vou para a diagonal principal. Ó, 0 vezes 1 vezes 0 vezes 3 vezes 1 dá 0. Eu quis deixar indicado porque meus alunos sempre erram isso, botam valores não nulos. 0 vezes 1 vezes x também dá 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, tá? 1 vezes 4 vezes y dá 4y. E se você não botar um valor diferente de 0, né, vai dar tudo certo. 3 vezes x vezes 1 dá 3x. Y vezes 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 4 vezes 0 dá 0. É claro que 0 vai sumir. Então, desse primeiro aqui sobra 4y, aqui menos com mais menos, 3x. E aqui está a equação da reta. Normalmente, a reta se escreve assim, né? AX mais BY mais C igual a 0. Começando por x. Aqui está invertido. Inclusive, ó, tá vendo aqui, ó, que eu falei? Se você não tiver a equação da reta direitinho que você calculou, você vai ter uma equação geral da reta equivalente. O que ele fez, né, aqui? Multiplicou por menos 1, ou seja, trocou os sinais, aqui ficou negativo, aqui ficou positivo, e colocou o x na frente. Então, ficou 3x menos 4y igual a 0. Que aí eu tenho lá a opção na letra A. Então, não achou a equação geral, você procura a equação geral equivalente, tá certo? Porque tem pelo menos uma equação que corresponde àquela que você quer. Beleza? E aí tem as tarefas, bem dentro daquilo que a gente já conversou, dentro daquele estilo, né? Encontrar equação geral da reta passando por 2 pontos, e aí não tem o gráfico, verificar se esses pontos pertencem à equação da reta, e aí você vai fazer um de cada vez, igual eu ia fazendo os outros, e aqui é sem dar, você, para fazer a leitura dos pontos e também achar a equação da reta específica. Tá legal? Bem tranquilo os exercícios. Na terça-feira, então, eu vou corrigir as questões de condição de alinhamento entre 3 pontos e essas 3 questões que são equivalentes, porque são os mesmos conceitos, né, de condição de alinhamento entre 3 pontos, para a gente montar a equação geral da reta. Eu quis fazer tudo junto, para vocês se acostumarem e ganharem experiência, inclusive no tipo de conta, tá? Meio que vai decorar por osmose, de tanto que eu falo, e ficar dentro, assim, de um conteúdo só. Aí vou passar uma mini avaliação na quinta-feira sobre isso, para a gente poder fechar essa parte de equação geral e começar, então, a falar sobre a inclinação, coeficiente angular e partir para equação reduzida da reta. Tá legal? Que são as duas mais importantes, a geral e a reduzida. A segmentar e a paramétrica não são muito importantes, não. Tá legal? Então, foi isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Fiquem com Deus. Se algo deu errado, provavelmente foi regra de sinal. E aí, volta lá em operações com números inteiros, procura uma aula, assiste e preenche essa lacuna de aprendizagem. Tá legal? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.